Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, e é este capítulo um verdadeiro manual de relacionamento pessoal, porque ele fala a respeito de um assunto que nós exigimos que as pessoas tenham para conosco, mas nós pouco praticamos quando nós nos relacionamos com outras pessoas, que é o perdão. E para este capítulo, Kardec começa a falar exatamente do Sermão do Monte, onde ele diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E aí então nós começamos a refletir. Perdoar é fácil? Será que nós conseguimos perdoar? Quantas vezes eu preciso perdoar? Em que momento que eu preciso perdoar? São perguntas que eu preciso fazer diuturnamente para mim e cada um de nós precisa fazer para si. Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos muitas vezes com pessoas por quem nós não temos grandes simpatias. É normal que isso aconteça, porque nós podemos ter um relacionamento muito simpático, com uma empatia muito grande, mas eu posso ter um relacionamento em que o santo não cruza, como a gente fala na gíria, né? E sem querer a gente acaba dando respostas ásperas, acaba fazendo alguma observação que magoa. Então nós precisamos sempre estarmos nos vigiando, pensando e refletindo naquilo que nós devemos fazer no nosso relacionamento, em qualquer que seja a situação. Na família, no trabalho, onde a gente estiver, nós precisamos tirar a intempestividade da nossa conduta. Começarmos realmente a pensar nesse relacionamento interpessoal para que ele seja o mais generoso possível, para que ele seja o mais brando, para que ele seja o mais carinhoso possível. Conseguiremos ter o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo respeito por todas as pessoas? Muito difícil nós termos esse relacionamento com todas as pessoas, porque nós temos dentro de si a imperfeição e uma animosidade que muitas vezes nós não localizamos a causa. Mas nós precisamos entender que na condição de espíritas, eu preciso ter um relacionamento mais afável, mais carinhoso, ou pelo menos não magoar, ou pelo menos não ofender. Então vejam que é uma situação que nós realmente precisamos pensar em tudo aquilo que a gente fala com uma pessoa que está dialogando ou nos ouvindo. Quando Kardec fala, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que existe duas formas de perdoar, uma é uma forma generosa, uma forma amável, de perdoar no sentido de esquecer, de perdoar no sentido de superar, de perdoar no sentido de fazer com que tudo aquilo que foi feito e que possa ter trazido qualquer problema de relacionamento seja superado. Agora, um outro detalhe. Mário Barbosa, em suas palestras, o que ele falava? Ele falava que quando nós temos um determinado relacionamento, e é um relacionamento difícil, nós precisamos sentir que sempre a iniciativa de perdoar e de superar deve ser de uma das pessoas, normalmente daquela mais espiritualizada, aquela que
já superou algumas das imperfeições que nós trazemos. Se a outra não quiser superar, o problema passa a não ser nosso. O que eu não posso, na condição de espírita, é nutrir, é dar espaço dentro de mim para que ocorra a animosidade, ocorra o ódio, ocorra qualquer relação que possa magoar, que possa ferir, que possa desequilibrar o próximo. Então vejam que essa é uma situação generosa de perdoar. Quando nós fazemos ou executamos esse ato de perdoar, no sentido de esquecer, no sentido de virar uma página, no sentido de recomeçar, no sentido de nós darmos as mãos e de oferecermos as mãos para que nós possamos reconstruir alguma coisa que tenha sido feita de forma incorreta no passado ou anteriormente. Essa é uma forma generosa. E Kardec coloca uma segunda forma, que é a forma que muitas pessoas acham que estão perdoando, mas no fundo, eles não estão perdoando, eles estão humilhando. Que é aquela que fala, olha, eu te perdoo, mas não faça isso de novo. Ou aquela que nós ficamos pisando na pessoa, como que se querendo mostrar a nossa benevolência, mas que de benevolência não tem nada. Nós estamos dando asas, quando usamos essa atitude, dando asas ao nosso orgulho. Nós queremos nos impor à pessoa. Isso não é perdoar. Então vejam que são situações que Kardec coloca que são importantes da gente refletir. Se você quer, se você entende a necessidade do perdão, que o faça de uma forma generosa, que o faça de uma forma amável e que faça com que o relacionamento possa ser reconstruído. Então essa é realmente uma forma de se perdoar. Agora, Pedro chegou para o Cristo e falou, mas quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E aí Jesus olhou para ele e falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas o Cristo, em momento nenhum, ele coloca em qual tempo que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, nós devemos perdoar sempre. E devemos perdoar sempre por quê? Porque perdoando, nós tiramos de dentro de nós um peso muito grande. Todos nós já tivemos mágoas em nossas vidas. Vocês repararam que nós conseguimos caminhar, nós conseguimos olhar um ao outro, nós conseguimos fazer com que a nossa vida caminhe dentro de um equilíbrio maior e até nas nossas atitudes elas passam a ser menos intempestivas, menos medrosas, menos desconfiadas, quando nós não temos mágoas dentro de nós. Quando nós não temos sentimentos inferiores, quando eu não tenho ódio, quando eu não tenho aquela situação em que eu não consigo olhar no olho da pessoa, quando eu não consigo olhar no olho da pessoa, alguma coisa tem de errado. Então vejam que nós ficamos muito mais leves quando nós não temos dentro de nós a mágoa e não temos dentro de nós qualquer que seja um sentimento, qualquer que seja, que faça com que haja uma animosidade entre duas pessoas. Então, quantas vezes nós devemos perdoar? Perdoe sempre. Perdoe sempre. Você será muito mais feliz. Ah, mas é difícil perdoar. É difícil perdoar quando nós damos oportunidade para que o orgulho se instale. Nós cedemos terreno para que o nosso ego se torne mais forte que a nossa razão, se torne mais forte que a nossa espiritualidade. Portanto, nós precisamos perdoar sempre. Isso que o Cristo quis dizer a Pedro.
E aí, então, nós vamos ver que em outra situação, dentro do Sermão do Monte, na segunda parte ali, que nos mostra Carbachútel, ele mostra o momento de nós perdoarmos. E ele cita mais um trecho do Evangelho escrito por Mateus, onde ele fala que nós devemos reconciliarmos-nos com os nossos adversários enquanto estivermos a caminho. O que quer dizer enquanto estivermos a caminho? Enquanto nós estivermos convivendo, enquanto nós estivermos nesta vida, esse é o momento de nós nos reconciliarmos, esse é o momento de nós perdoarmos, porque quando nós assim o fazemos, nós diminuímos todas as consequências que nós podemos ter no plano espiritual. Vocês imaginem um desencarne que a gente imagina ser muito tranquilo, de uma pessoa que tinha dentro de si a ideia de que ele havia perdoado, dentro daquela segunda categoria que Kardec coloca. E quando ele desencarna, ele imagina que ele vai ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas do outro lado estão o esperando exatamente os algozes, exatamente as pessoas a quem ele julgava ter perdoado, mas ele as humilhou. O que vai acontecer? Onde estará a felicidade? E aí então Kardec coloca mais uma vez na necessidade de nós perdoarmos enquanto estivermos a caminho, porque nós teremos no plano espiritual menos adversários. Teremos mais possibilidade de reencontrarmos amigos, de reencontrarmos pessoas com quem nós podemos ter um relacionamento, ter uma situação de mais felicidade. Portanto, nós vamos ver que este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo muito interessante para nós refletirmos e depois acompanharmos a leitura de Humberto de Campos, por exemplo, no livro Boa Nova, onde ele mostra uma passagem do Cristo, onde os discípulos, querendo mostrar para Jesus que aqueles que o ouviam nas preleções eram pessoas que o maldiziam, que o criticavam, e ele, em momento nenhum, ele fala para retribuir a crítica, para fazer com que aquelas pessoas pudessem ser punidas. Ele vira para os seus discípulos e fala: de que adianta eu querer mal a essas pessoas? São pessoas que ainda não entenderam a razão da Boa Nova. Que nós possamos continuar a levar a nossa palavra e despertar consciências e abrir corações. Mas jamais tentem fazer com que eles sejam criticados, com que eles sejam odiados, com que eles sejam insuflados, porque são crianças ainda do ponto de vista espiritual e que não tiveram a oportunidade para, então, identificar a grandiosidade da Boa Nova. Em momento nenhum Cristo falava em represálias. Ele sempre falava em oferecer oportunidades, em perdoar sempre, em amar e a fazer com que cada um de todos aqueles com quem ele convivia pudessem ter sempre oportunidades de crescimento e de progresso espiritual. Que todos tenham muita paz.